Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo no informativo de jurisprudência número 859 do STJ, de 26 de agosto de 2025. Olá, vamos lá, tem bastante coisa importante nesse informativo. Exato. E a ideia, como sempre, é descomplicar. Trazer para uma linguagem assim mais direta, sem aquele juridiquês pesado, sabe? Pensando especialmente em quem está na faculdade ou ralando para concurso. Com certeza. A jurisprudência é viva, né? E entender como os tribunais pensam é fundamental. Isso. E antes da gente começar a destrinchar os julgados, um recadinho rápido. Aqui na descrição tem um link para o nosso e-book Questões Discursivas, Informativos STF e STJ. Ah, legal. Ajuda a fixar, né? Ajuda muito. Tem perguntas, respostas, é um material bacana para consolidar o que a gente discute. E claro, adquirir o e-book também dá uma força para a gente continuar com este projeto. Fica a dica aí para o pessoal. Ótima dica. Bom, nossa missão hoje é passar por todos os julgados importantes desse informativo. São vários temas. Então, preparados? Vamos lá. Vamos nessa. Primeiro tema, bem processual. Tema 1306, recursos repetitivos. A pergunta é: o juiz pode fundamentar uma decisão só tipo copiando e colando trechos de outra peça? Um parecer, outra decisão? O famoso copia e cola judicial vale ou não vale? Pergunta clássica. Pois é, e o STJ disse que sim. Essa técnica, a pair relationing, ela é permitida. Mas, tem um mas. Sempre tem, né? Sempre. O julgador tem que enfrentar, mesmo que rapidinho, as questões novas que surgiram no processo. Não é só copiar o que já foi dito antes. Exato. O ponto central é o dever de fundamentar, né? Artigo 93 da Constituição, 11 e 489 do CPC. É uma garantia básica. Certo. O que o STJ validou foi a chamada fundamentação per relatium ineratem integrativa ou moderada. O juiz pode até transcrever, mas ele precisa adicionar à análise dele, dialogar com os argumentos das partes naquele caso específico. Entendi. Não pode ser só remeter. Isso. O que não pode é a exclusiva ou pura, que é só dizer adota o parecer tal ou copiar tudo sem analisar nada de novo do processo atual. Aí sim violaria o contraditório, o dever de fundamentar. E no agravo interno? Tinha uma regra específica, né? Tinha. O artigo 1021, parágrafo 3º do CPC, proíbe o relator de só repetir os fundamentos da decisão agravada. Mas o STJ disse para ler isso junto com 489, parágrafo 1º, inciso 4º. Que diz o quê? Que a nulidade só ocorre se um argumento novo capaz de mudar a decisão não for enfrentado. Então, se a parte no agravo interno não traz nada de novo, aí sim o relator pode usar os fundamentos anteriores para negar, não anula a decisão. Faz sentido, né, para dar eficiência também. Faz todo sentido, equilibra as coisas. Bom, mudando de área. Execução penal, tema 1278, também repetitivo. Ler livro na prisão pode diminuir a pena. Remissão pela leitura. Sim, pode sim, o STJ confirmou essa possibilidade. Legal. Com base em quê? No artigo 126 da LEP, que fala em remissão por estudo. O STJ e o STF já vinham entendendo que leitura é uma forma de estudo, é uma interpretação que amplia o conceito para beneficiar o apenado. Bacana. Mas tem um porém, né? Quem valida essa leitura? Ah, sim. Esse é o ponto crucial da decisão. A validação tem que ser feita por uma comissão do poder público. Não adianta o preso contratar alguém, um professor particular e trazer um atestado. Isso não serve. Entendi. Tem que ter um controle oficial. Exato. A Resolução 391 de 2021 do CNJ detalha como isso funciona. A ideia é garantir a seriedade, evitar fraudes, né? E também tá ligada àquela questão do estado de coisas inconstitucional das prisões, da ADPF 347. Incentivar atividades como a leitura é uma forma de tentar melhorar um pouco a situação, de focar na ressocialização. Muito bom. Ainda na execução penal, terceira seção, uma questão super sensível, HC 920.980. Amamentar e cuidar do filho dentro do presídio. Isso pode ser visto como trabalho para remir pena? Olha, essa decisão é muito significativa. E a resposta foi sim.
O STJ reconheceu os cuidados maternos, incluindo a amamentação, como formas de trabalho para fins de remissão. Nossa, que interessante como chegaram a isso. Trabalho não é outra coisa. Foi uma interpretação extensiva do artigo 126 da LEP, que fala em trabalho. O raciocínio se baseou em várias frentes. Primeiro, a própria Constituição, que equipara a licença maternidade a trabalho remunerado, artigo 7º. Verdade. Depois, tratados internacionais sobre direitos da criança. E a própria LEP, que diz que o trabalho prisional tem que considerar as condições pessoais da pessoa presa. E tem a questão da equidade de gênero. Como assim? Mulheres encarceradas com filhos pequenos têm uma dificuldade muito maior para acessar outras formas de remissão, como trabalho formal ou estudo dentro da prisão. Reconhecer o cuidado materno é também uma forma de buscar essa equidade. O CNJ tem até um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que foi mencionado. Faz sentido. Se leitura e artesanato valem por interpretação, o cuidado com o filho também deveria, né? Exatamente esse o raciocínio. É um trabalho essencial, não remunerado, mas de imenso valor social. Entendido. Agora, mudando completamente de assunto. Direito administrativo e processual civil, primeira turma. A Defensoria Pública pode entrar com ação de improbidade administrativa contra gestores públicos? Pergunta importante sobre legitimidade ativa. E a resposta da primeira turma foi não. A Defensoria não tem essa legitimidade para propor ação de improbidade. Aqui a chave é a gente diferenciar bem a ação civil pública, da Lei 7347, e a ação de improbidade, a LIA, Lei 8429. Certo. Qual a diferença principal nesse contexto? Sanções pesadas para os agentes públicos. A lei que deu legitimidade para a Defensoria na ação civil pública lá em 2007 não falou nada sobre a LIA. Foi um esquecimento. A interpretação que prevaleceu foi de silêncio eloquente. O legislador não quis dar essa legitimidade específica para a Defensoria na LIA. Mesmo depois que o STF, na ADI 7042, restabeleceu a legitimidade da pessoa jurídica lesada para entrar com ação de improbidade junto com o MP... Sim, essa decisão foi recente. Isso. Mesmo assim, essa abertura não foi estendida para a Defensoria. Então, para a ação de improbidade, quem pode entrar é o Ministério Público e a própria entidade pública que foi prejudicada. Ok, ficou claro. Voltando para o direito tributário, primeira turma de novo. Caso de industrialização por encomenda. Uma empresa faz peças para outra usar na fabricação de máquinas. Incide ISS, que é municipal, ou ICMS, que é estadual. A clássica guerra fiscal entre município e estado. Exatamente. E o STJ, olha só, mudou a posição anterior para se alinhar com o STF no tema 816. Decidiu que se a peça feita sob encomenda vai para outra etapa de industrialização ou vai ser comercializada depois, não incide ISS naquela operação específica do item 14.05 da lista. A tributação correta seria pelo ICMS. O STJ teve que fazer o chamado juízo de retratação. Antes, a jurisprudência do STJ tendia a permitir o ISS nesses casos de industrialização por encomenda dentro da cadeia produtiva. Mas o STF pensava diferente. Sim, o STF, no julgamento do RE 882-461, o tema 816, com repercussão geral, declarou inconstitucional a incidência do ISS do subitem 14.05 da lista anexa à Lei Complementar 116, quando o bem produzido se destina a outra etapa de industrialização ou a comercialização. E decisão do STF em repercussão geral vincula, né? Vincula todo mundo. Então, o STJ teve que ajustar sua jurisprudência. O critério agora é claro. Qual a destinação daquela peça feita sob encomenda? Se ela continua na cadeia produtiva ou vai para o comércio, é ICMS. Se fosse um serviço do item 14.05 direto para o consumidor final, aí sim poderia ser ISS. Entendi a mudança. Agora, outro caso interessante, na segunda turma. Direito administrativo e processual civil. MP entra com ação para obrigar um município a restaurar um prédio histórico tombado, que está caindo aos pedaços. Aí, no meio do processo, o município começa a obra. A ação perde o objeto. Acaba ali. Boa pergunta. A tentação seria dizer que sim, né?
Mas a segunda turma disse que não. De jeito nenhum, o simples início das obras não faz o processo perder o sentido e o interesse processual. A obrigação judicial só acaba quando tudo estiver cumprido integralmente. Exato. Perda de objeto só rola se o réu satisfaz completamente o que o autor pediu. Começar a obra é só o começo, literalmente. E com o poder público tem uma cautela extra, né? Às vezes alegar perda de objeto pode ser uma forma de evitar uma decisão final desfavorável. E teve uma sugestão do tribunal sobre como conduzir isso, né? Teve, e foi bem interessante. Sugeriu que a fase de execução dessa obrigação fosse conduzida de forma estrutural. Processo estrutural para restaurar um prédio? Pois é. Mesmo num caso que parece mais pontual, que o acórdão chamou de nanoinstitucionalidade, a ideia é usar ferramentas dos processos estruturais para garantir que a restauração realmente aconteça e de forma eficaz depois de anos de inércia. Que tipo de ferramentas? Tipo, criar comitês para acompanhar a obra com participação da sociedade, definir prazos flexíveis, exigir relatórios públicos, fazer audiências, tudo para destravar a administração e garantir o resultado prático. A recomendação 63 do CNJ apoia isso. A sentença vira um motor para a ação administrativa. Muito interessante essa abordagem. Mais um de tributário, também segunda turma, tem um convênio, o convênio ICMS 5291, que reduz a base de cálculo do ICMS para máquinas, equipamentos industriais e implementos agrícolas. Sim, um benefício fiscal importante. A dúvida era, essa redução vale para coisas como motosserra, roçadeira, cortador de grama, quando são vendidos para dona de casa para o uso doméstico normal. Entendi. O produto está listado, mas o uso é doméstico. Isso. E a segunda turma disse que não. O benefício fiscal desse convênio é específico para equipamentos com destinação industrial ou agrícola. Não vale se o produto mesmo listado for vendido para uso doméstico. Aqui a interpretação é chave. O convênio desde a ementa e a primeira cláusula deixa claro o objetivo: beneficiar operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas. Certo. Os anexos listam os produtos, mas essa lista tem que ser lida dentro desse contexto, dessa finalidade. Interpretar o anexo isoladamente e aplicar a redução para um cortador de grama comprado para usar no jardim de casa seria ir contra o texto expresso e o objetivo do benefício. E tem aquela regra do CTN, né? Exato. O artigo 111 do CTN manda interpretar literalmente a legislação que trata de isenção ou benefício fiscal. E a interpretação literal da cláusula primeira limita o benefício aos usos industrial e agrícola. A destinação do bem é que manda. Perfeito. Agora, um caso de direito de família na terceira turma que parece até novela. Opa, adoro casos de família. Conta aí. Um ex-marido, no divórcio, ficou combinado que ele pagaria pensão para a ex-esposa só por 1 ano. Só que ele continuou pagando por vontade própria por mais de 25 anos. 25 anos pagando sem ter a obrigação formal? Uau! Pois é. E aí, depois desse tempo todo, ele resolveu parar. A pergunta é, ele podia simplesmente parar? Que situação! E aí? A terceira turma disse que, nesse caso específico, provavelmente não. A conduta dele de pagar por tanto tempo, mesmo sem a obrigação escrita, criou na ex-esposa uma expectativa legítima de que aquilo ia continuar. Entraram aquelas figuras da boa-fé objetiva, né? Suppressio e surrectio. Exatamente. A suppressio seria a perda do direito dele de parar de pagar, porque ele não exerceu esse direito de parar após 1 ano por muito tempo. E a surrectio é o outro lado, o surgimento do direito para ela de continuar recebendo, baseado nessa confiança que foi criada. É um belo exemplo da aplicação do artigo 422 do Código Civil, da boa-fé nas relações de família. O comportamento das partes ao longo do tempo pode criar ou modificar direitos e deveres, mesmo que não esteja no papel. Mas a regra geral para pensão entre ex-cônjuges não é ser temporária. Sim, a regra geral hoje é a transitoriedade, buscando a autonomia financeira de cada um. Mas existem exceções, né?
idade avançada, doença, impossibilidade real de voltar para o mercado de trabalho, especialmente se a pessoa abdicou da carreira pela família no passado. E no caso concreto tinha algo disso. Saúde, sem capacidade de trabalho e ele tinha condições financeiras para continuar pagando. Juntando tudo isso com a Suprécio e a Surrexon, a decisão foi por manter a pensão por prazo indeterminado. Entendi. O contexto todo pesou muito. Mudando de novo. Direito Ambiental e Cível. 4ª turma. Caso ligado ao desastre de Brumadinho. Tema pesado. Sim. O motorista de ônibus, por causa do rompimento da barragem, teve a rota dele alterada por uns 2 meses. Ele alegou que isso causou mais estresse e mais dificuldade no trabalho. Isso gera direito à indenização por dano moral individual. A questão do dano individual em desastres coletivos. E a 4ª turma entendeu que não nesses termos. Para ter direito ao dano moral individual, a pessoa afetada pelo desastre precisa provar concretamente uma ofensa aos direitos da personalidade dela. Um abalo psíquico grave, por exemplo. Certo. Não basta o transtorno geral. Exato. A simples alegação de transtornos genéricos, tipo, o percurso aumentou, a estrada estava ruim por um tempo, isso não foi suficiente para caracterizar o dano moral individual. É importante essa distinção. A responsabilidade pelo dano ambiental em si é objetiva, baseada no risco integral lá da lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas quando a gente fala em indenização individual, seja material ou moral, a vítima precisa provar o dano específico que ela sofreu. Diferente do dano moral coletivo, né? A comunidade toda, a sensação de segurança, a paz social e é discutido em outras ações. O dano moral individual exige a prova de um sofrimento pessoal grave, uma perturbação emocional relevante, um abalo psicológico concreto e individualizado por causa do evento. E no caso do motorista, não houve essa prova. Pelo visto, não. Ele descreveu inconvenientes temporários, que são até parte do risco da profissão, em certa medida, e parece que ele até recebeu compensações por isso, como horas extras e auxílio emergencial. Faltou demonstrar aquele dano mais profundo na esfera pessoal, nos direitos da personalidade. Entendido. Agora, direito do consumidor. 4ª turma de novo, sobre seguros. Uma seguradora pode simplesmente cancelar um contrato de seguro de vida individual que foi renovado automaticamente por mais de 20 anos? 20 anos renovando. E aí cancela? Parece complicado. E a 4ª turma reafirmou que não pode. Considerou abusiva essa recusa da renovação nessas condições. Viola a boa-fé objetiva e a confiança que foi criada no consumidor ao longo de tanto tempo. Faz todo sentido. A longa duração do contrato, com as renovações sucessivas, cria uma expectativa legítima no consumidor de que aquilo vai continuar, de que ele está seguro. Especialmente em seguro de vida, né? Que a pessoa vai ficando mais velha. Exatamente. Cancelar unilateralmente ou mudar as regras do jogo de forma drástica depois de décadas de vínculo fere a boa-fé, a lealdade, a confiança, que são bases do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil também. O STJ já tem jurisprudência bem sólida nisso, né? Tem até um precedente famoso, o RESP 1.073.595. Sim, foi citado. E eles aplicam um raciocínio parecido até para seguros de vida em grupo, como no agente no RESP 1.537.916. A seguradora não pode simplesmente descartar um cliente antigo dessa forma, principalmente porque para ele seria muito difícil ou até impossível conseguir um novo seguro na mesma condição depois de tanto tempo. Boa proteção para o consumidor de longa data. Agora, outro tema recorrente. Liberdade de imprensa versus direitos da personalidade. 4ª turma de novo. Sempre delicado esse equilíbrio. O caso. Uma revista publicou na capa uma fotomontagem mostrando uma autoridade pública com roupa de presidiário. Isso por si só já gera direito à indenização por dano moral. Uma imagem forte, sem dúvida. Sim, mas a 4ª turma entendeu que não necessariamente. Usar a imagem de uma pessoa pública numa matéria jornalística, mesmo que seja crítica, não gera dano indenizável automaticamente, desde que, claro, não invada a vida privada e tenha alguma base nos fatos. É o clássico conflito, né? Liberdade de expressão e informação de um lado,
essencial para a democracia, e direitos da personalidade, honra, imagem, privacidade do outro. E para a pessoa pública, a proteção é diferente. Pessoas públicas por natureza têm uma esfera de proteção à imagem e à honra um pouco mais relativizada, digamos assim. Os atos delas estão sujeitos ao escrutínio público, à crítica. A imprensa pode publicar matérias baseadas em fatos verdadeiros, ou pelo menos verossímeis, plausíveis, mesmo que use em tom duro, irônico, satírico. Qual é o limite, então? Onde vira abuso? O limite é o abuso. É quando falta compromisso com a verdade dos fatos, quando há uma invasão clara da intimidade, da vida privada, ou quando fica evidente a intenção de ofender por ofender, de difamar, injuriar, caluniar, o chamado animus injuriandi vel diffamandi. E nesse caso da montagem? Pelo que o STJ entendeu, a montagem, apesar de forte, foi considerada dentro da margem da crítica política, da sátira, que é admitida em relação a uma figura pública envolvida em fatos de interesse coletivo. Não viram ali por si só o abuso que configuraria o dano moral indenizável. Entendi a linha. Reta final agora. Direito penal. Quinta turma. Crimes sexuais. Uma situação grave. Praticar ato libidinoso. Tipo, tocar nas partes íntimas de alguém que está dormindo. Isso é estupro de vulnerável. Ou é importunação sexual. Tema muito sério e a diferença de pena é grande. Sim, e a quinta turma foi bem clara. É estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. A pessoa dormindo não tem como oferecer resistência, isso caracteriza a vulnerabilidade. Não cabe desclassificar para importunação sexual, do artigo 215-A, nesse caso. Exato. O tipo penal do estupro de vulnerável protege não só o menor de 14 anos, mas também quem, por enfermidade, deficiência mental ou, e aqui é o ponto, qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E o sono entra nessa outra causa? Entra perfeitamente. A pessoa dormindo está totalmente incapacitada de consentir ou de resistir. Então, qualquer ato libidinoso não precisa ser conjunção carnal, pode ser um toque lascivo praticado nessas circunstâncias, configura o crime mais grave, o estupro de vulnerável, a violência presumida pela própria condição da vítima. E a importunação sexual, quando ela se aplicaria? A importunação sexual do 215-A foi criada para punir atos libidinosos praticados sem a anuência da vítima, mas que não chegam a configurar o estupro. Pensa, por exemplo, naquele toque rápido e indesejado no transporte público. A vítima não está necessariamente incapaz de resistir como quem dorme. A decisão da quinta turma reforça a proteção à dignidade sexual de quem está em estado de vulnerabilidade, mesmo que temporária, como o sono. Claríssimo. Ainda em penal, lei de drogas, sexta turma. O artigo 33 do tráfico tem lá um monte de verbos, né? Um deles é trazer consigo a droga. São 18 verbos, se não me engano. É muita conduta diferente. Isso. E o que significa exatamente trazer consigo? A pessoa precisa estar com a droga no bolso, grudada no corpo? Boa pergunta prática. A sexta turma esclareceu. Trazer consigo não é só ter a droga em contato físico direto com o corpo. Abrange também ter a droga ali, à sua disposição imediata, sob seu controle, mesmo que não esteja encostando nela. Faz sentido. Se a interpretação fosse só o contato físico, levaria a situações estranhas, né? Imagina a droga em cima de uma mesa com várias pessoas em volta. Se ninguém tivesse tocando naquele exato momento, ninguém estaria trazendo consigo. Seria atípico. Não faria sentido. Pois é. A decisão diz que trazer consigo envolve ter a droga na sua esfera de disponibilidade de controle. Se várias pessoas estão juntas ali, cientes da droga e com poder de disposição sobre ela, todas podem estar praticando o ato de trazer consigo em conjunto, em coautoria ou participação. É uma interpretação mais ampla, necessária para dar efetividade para a norma penal. Entendido. Agora, processo penal, atuação da Guarda Municipal. Sexta turma de novo. Os guardas estão patrulhando, aí uma pessoa vê a viatura e sai correndo, tenta fugir. Os guardas podem abordar essa pessoa e fazer uma busca pessoal, a famosa revista?
Essa questão da guarda municipal e busca pessoal já deu muito pano para manga, né? Deu mesmo. Mas a sexta turma, nesse caso, disse que sim. A tentativa de fuga ao avistar a guarnição gera a fundada suspeita que justifica a abordagem e a busca pessoal pelos guardas municipais. Houve uma evolução importante na jurisprudência aí. Antes, o STJ era bem mais restritivo quanto ao que a Guarda Municipal podia fazer em termos de policiamento. Mas o STF mudou isso, né? Sim, o STF, no tema 656 da repercussão geral, lá no RE 608.588, reconheceu que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública e podem sim exercer poder de polícia, realizar policiamento ostensivo, comunitário, patrulhamento preventivo, só não podem fazer ato de polícia judiciária, tipo investigar. E com base nisso o STJ mudou. O STJ tem se alinhado a essa visão do STF. Tem admitido a atuação da guarda em situações de flagrante delito ou quando existe a tal da fundada suspeita. E a tentativa de fuga ao ver a viatura policial ou da guarda, nesse caso, é classicamente considerado um indicativo que autoriza a abordagem, a fundada suspeita do artigo 244 do Código de Processo Penal. Então, a busca feita pelos guardas nesse contexto foi considerada válida. Interessante essa evolução. Outra de processo penal, agora sobre foro por prerrogativa de função na sexta turma. Para investigar um prefeito que tem foro privilegiado no Tribunal de Justiça, é preciso pedir uma autorização prévia para o TJ antes de começar qualquer investigação. Controle judicial da investigação de quem tem foro. E a sexta turma reafirmou o entendimento, não é necessária essa autorização judicial prévia só para iniciar a investigação. O que a Constituição e a lei exigem é a supervisão judicial dos atos da investigação depois que ela começa. Esses, sim, precisam passar pelo controle do tribunal competente. E o tribunal supervisiona o andamento geral da investigação. E se não pedirem essa autorização prévia ou se demorarem para comunicar ao TJ? Anula tudo? O entendimento atual, tanto no STJ quanto no STF, é que a falta dessa comunicação inicial ou da supervisão desde o comecinho não gera uma nulidade absoluta automática. É considerada mais uma irregularidade que pode ser corrigida. E sempre vale aquele princípio, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto para a defesa. O famoso pas de nullité sans griffe. Entendido. Para fechar, então, uma notícia importante sobre um tema que ainda vai ser julgado pela terceira sessão, mas que já foi afetado como recurso repetitivo. Tema afetado é sempre bom ficar de olho, porque a decisão vai valer para todo mundo. Qual é a questão? A controvérsia é a seguinte. O crime de associação para o tráfico, que está lá no artigo 35 da Lei de Drogas, ele é considerado a mesma coisa que o crime de organização criminosa da Lei 12.850. Uma distinção que parece sutil, mas tem consequências práticas enormes, né? Para que exatamente? Exatamente para definir se mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, que foram condenadas só pelo crime de associação para o tráfico, podem ter direito àquela progressão de regime especial, mais benéfica, que está no artigo 112, parágrafo 3º, inciso V, da LEP. Aquela progressão criada pelo pacote anticrime para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Lembro que essa regra excluiu quem integra a organização criminosa. Isso. A lei deu o benefício, mas negou para quem integra a organização criminosa. A grande dúvida que o STJ vai resolver é: a associação para o tráfico, da Lei de Drogas, se encaixa nesse conceito de organização criminosa para fim de negar esse benefício da progressão especial? Ou são coisas diferentes? Nossa, que questão relevante, porque a associação para o tráfico é um crime muito comum, né? E a definição disso vai impactar diretamente a situação de muitas mulheres no sistema prisional. Vai ser muito importante acompanhar o julgamento desse repetitivo. Com certeza. Um tema para a gente ficar ligado nos próximos informativos. Sem dúvida. Ufa! E com isso, percorremos bastante terreno hoje, né? Cobrimos muitos julgados importantes do informativo 859, fomos do processo civil à execução penal, passamos por administrativo, tributário, direito de família, ambiental, consumidor, penal, processo penal. Foi um giro completo mesmo. E deu para ver como a STJ lida com situações bem complexas, né?
tentando sempre interpretar a lei, aplicar princípios como a boa-fé, a dignidade da pessoa humana e equilibrar os diferentes direitos e garantias em jogo. Sim. E algumas decisões chamam a atenção por esse esforço de diálogo com a realidade social, né? Como a que reconheceu a amamentação como trabalho para remissão ou a aplicação da supréssio nos alimentos depois de 25 anos. Ou mesmo a sugestão de usar processos estruturais para garantir a restauração de um prédio histórico. Mostra um judiciário tentando ser mais efetivo, buscando soluções práticas para os problemas. Exato. E isso me leva a uma reflexão para a gente fechar. A gente viu hoje vários exemplos em que o tribunal parece adaptar a lei, usar interpretações mais amplas ou aplicar princípios gerais para buscar um resultado que parece mais justo, mais adequado àquela situação específica. Até que ponto essa adaptação da lei à realidade, essa busca pela justiça material, pode ir sem comprometer a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões? Onde fica esse equilíbrio? É a eterna tensão no direito, né? Entre a regra geral, a segurança e a justiça do caso concreto, a equidade. Uma pergunta fundamental e sem resposta fácil. Fica aí a reflexão para o pessoal que nos ouve. Fica mesmo. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise do informativo 859 do STJ. Esperamos que tenha sido útil, que tenha clareado alguns pontos importantes. Manter-se atualizado com a jurisprudência é essencial, não tem jeito. Fundamental. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.